paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E não podia fazer ali nenhuma maravilha, pois somente curou alguns poucos enfermos, impondo as mãos sobre eles. Jesus, ele estava na sua terra, ele estava na sua casa, estava no meio dos seus familiares, dos seus parentes. E a Bíblia diz que ele não podia fazer nenhuma maravilha, que ele conseguiu curar poucos enfermos. O que ele está dizendo? Ele está ainda naquele texto que o profeta não tem honra na sua casa. Que é essa questão de honra? A honra, ela começa com o crer, com a fé. Então, ou seja, as pessoas não criam em Jesus, eram incrédulos, e essa incredulidade impedia naquele território, naquele ambiente, de Jesus operar maravilhas, de Jesus fazer muito mais milagres do que ele fez. Tanto que fala que ele curou poucos enfermos. Então, o que nós precisamos entender? Muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas. Muitas vezes existem famílias inteiras dentro da igreja. Aí uma pessoa da família tem um problema sério. Porém, as outras não creem no milagre, não creem na maravilha. E elas começam a criar um bloqueio, elas começam a criar um impedimento, como se fosse uma muralha, para que o milagre não aconteça. É isso que ele está falando. Nós temos que entender, nós temos que criar um ambiente de milagre. E o ambiente de milagre não é feito por uma pessoa apenas. Então eu posso ter um ambiente de milagre dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu posso ter um ambiente de milagre dentro da minha igreja. Porque se nós tivermos na igreja várias pessoas que não creem, elas estão ali trabalhando para impedir o agir de Deus naquele local. Elas precisam crer de todo o coração para que milagres e maravilhas aconteçam. É isso que ficou registrado aqui no Evangelho que nós temos que entender. Muitas vezes é um bairro, é uma cidade que não crê. Aí você quer que milagres, prodígios, sinais aconteçam naquele bairro, naquela cidade, e não consegue fazer muita coisa, porque as pessoas não creem. A incredulidade vai gerando bloqueios. Vai meio que impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. Mas um ser humano pode impedir Deus de agir? A Bíblia fala que Deus não faz nada por força e nem por violência. É através do Espírito, e o Espírito de Deus gera em nós fé. Então, se as pessoas não creem, se as pessoas não querem, Deus não vai fazer nada por força e nem por violência. Então, nós temos que gerar um ambiente de fé. Porque o ambiente de fé vai criar um ambiente de milagres. Mas você que está com pouca fé na hora de orar. Jesus estava com pouca fé? Que ele não conseguia fazer maravilhas? Só alguns poucos enfermos ele conseguiu curar, outros não? Ele estava com pouca fé? Ele não tinha ali o poder do Espírito Santo para curar como ele ressuscitava mortos? Não, é o ambiente. Então nós temos que ter na nossa mente que nós precisamos de um ambiente de milagre. Entrou um enfermo na igreja. Nós temos que já começar a gerar no nosso coração um ambiente de milagre. Eu já tenho que começar a mentalizar e ver. Ele é um cadeirante, é um paralítico, entrou na igreja. Então eu já tenho que começar a mentalizar, eu tenho que começar a ver ele de pé, ele andando, ele pulando, ele correndo, porque a Bíblia fala do jeito que nós pensamos, Só que não é só uma pessoa, não é só o pastor, não é só o profeta, não é só o obreiro, são todos. Todos têm que mentalizar o milagre. Todos têm que desejar o milagre. Todos têm que sentir o cheiro do milagre. Porque aí um ambiente de milagre é estabelecido. E quando um ambiente de milagre é estabelecido, às vezes não precisa nem da oração do pastor, não precisa que ninguém coloque as mãos. Durante o louvor mesmo a pessoa levanta e anda. Por causa do ambiente de milagre, onde a glória de Deus se manifesta. Então nós precisamos entender, ambientes de milagre precisam ser gerados. Precisa ser gerado dentro da sua casa. Mas na minha casa só eu que sou crente, eu tô com um familiar doente, e ali ninguém crê, não tem jeito. Então vá para a igreja. Porque lá na igreja você vai encontrar outras pessoas que creem, que vão começar a orar por esse motivo, que vão entrar em concordância. A concordância gera ambientes de milagres.
E daqui a pouco você vai levar essas pessoas para dentro da sua casa e a concordância delas, a crença delas, a fé delas vai ser maior do que a incredulidade. E você vai ver um milagre acontecer. Daqui a pouco, essa pessoa que não crê, ela vai ser tocada e vai lá para o ambiente de milagre chamado igreja. E lá ela vai ser curada e restaurada. Então nós somos responsáveis por criar ambientes de milagres ao nosso redor. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.